para falar comigo sobre esse assunto, eu converso agora aqui no nosso Tudo de Bom, né, via Skype com a fisioterapeuta Camila Simão. Bom dia, Camila, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia Priscila, bom dia a todos os telespectadores da TV Ponta Negra. Queria agradecer ao convite e a oportunidade, né, o espaço que vocês estão dando aí para a gente conversar um pouquinho sobre essa causa, né, pela data do dia de hoje. Verdade. E eu queria a gente já começar tirando essas dúvidas. Explica pra gente o que é a espinha bífida e a hidrocefalia. Certo, Priscila. Bom, a condição de saúde que caracteriza a espinha bífida, ela é uma malformação congênita, né, lá nos primeiros meses de gestação do bebê, quando o bebê está sendo formado, né, na barriga da mãe, existe uma formação do tubo neural, que é a estrutura que vai gerar, vamos dizer assim, as estruturas do sistema nervoso, que é a medula e o cérebro. E aí, na hora nesse comecinho da gestação, no primeiro trimestre, quando vai fazer o fechamento da coluna vertebral, que é a estrutura que protege a nossa medula, algumas dessas estruturas, desses arcos vertebrais, né, da coluna, podem não se fechar e fica uma fenda, um buraquinho ali. Havendo esse buraquinho, pode haver ali uma extrusão, que a gente fala, pode sair uma bolsa ali desse buraquinho, pode conter medula, pode conter só o líquido, pode conter a meninge, que são as estruturas que protegem a medula e que vão caracterizar, então, essa malformação congênita, que é como se fosse uma lesão medular congênita, que aí vai variar em termos da altura, né? Aí podem, de acordo com a altura que isso acontecer, né, existe um comprometimento maior ou menor, né, das funções motora, sensorial, né? E aí isso caracteriza a espinha bífida. E ela tem alguns tipos, né? Existe a espinha bífida aberta, a espinha bífida oculta, né? Em que a aberta existe, então, esse saquinho, a criança nasce com esse saquinho para fora da coluna, então é algo que é visível e que precisa de fazer um fechamento ali logo nas primeiras horas, né, após o nascimento. E existe a espinha bífida oculta, que é quando a criança nasce com a pele toda cobertinha ali, e existe às vezes por um exame de imagem ou algum sinalzinho ali, como um tufo de pelo, algum buraquinho que sai um líquidozinho ali, que a gente vai identificar que possa ter algum disrafismo, essa espinha bífida. E muito comumente associada à espinha bífida, que também, né, existe o nome, quando ela sai a medula, né, junto com as meninges e o líquido, a gente chama de mielomeningocele, que é a condição mais comum e mais grave da espinha bífida, né, que muitas vezes ela vem acompanhada também de uma má formação em outra estrutura do sistema nervoso, que é o cérebro, que vai ter uma malformação de Arnold-Chiari, que se chama, que leva uma hidrocefalia, que é o quê? O acúmulo de um líquido, desse mesmo líquido que muitas vezes sai por essa bolsinha lá no cérebro, e que também precisa de correção e que também precisa de tratamento, né, para minimizar os danos aí da parte do sistema nervoso central. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas duas, tanto a espinha bífida e a hidrocefalia, tem cura? Consegue fazer uma cirurgia? É possível a criança viver com essas duas, né? Tanto com a espinha bífida quanto com a hidrocefalia? Sim, é super possível, né? O que a gente precisa é minimizar os riscos, né, de uma piora. Então, muitas vezes, como eu disse, isso vai acontecer lá no primeiro trimestre de gestação. Então, isso pode ser diagnosticado já intraútero, durante a ultrassonografia, né, nos exames pré-natais, isso já pode ser identificado. Então, quando ela é identificada ali para a 18ª, 22ª semana de gestação, né, existem alguns locais hoje no país, alguns serviços, que também já se faz o fechamento intraútero, né? E aí a gente, quando faz esse fechamento intraútero na 27ª, até a 27ª semana, né, de gestação, isso pode ter um bom prognóstico, mas isso vai depender da indicação do obstetra e da boa indicação também da condição de saúde. Me diga uma coisa, existe algum fatores da gravidez, né, que favorecem a essa condição das crianças ou não tem como ser detectado?
Sim, existem alguns aspectos que podem ajudar na prevenção. Então, uma das principais causas hoje que a gente sabe dessa má formação, né, da espinha bífida, disso acontecer durante a gestação, é a deficiência do ácido fólico, né? E hoje já existem campanhas públicas, inclusive no Brasil a gente já tem um reforço do ácido fólico na nossa farinha, né? No planejamento familiar, então quando a mãe está planejando a gestação, já se insere uma dosagem diária de ácido fólico para essa mãe, que o ideal é que isso seja feito pelo menos 3 meses antes da gestação. Isso também já ajuda a prevenir esse acontecimento, né? Alguma malformação. Mas ainda dentro daquela sua pergunta, Priscila, que mesmo não tendo possibilidade de fazer o fechamento intraútero da miela meningocele, né? Essa criança, ao nascer, ela precisa, né, ter um acompanhamento multiprofissional, mas precisa fazer o fechamento dessa bolsinha que nasceu para fora, né, da coluna o mais rápido possível, nas primeiras 24 horas, para reduzir os danos no sistema nervoso, né, e também para prevenir a infecção, e também precisa de iniciar o quanto antes um acompanhamento multiprofissional. Então, se ela tem hidrocefalia, existe também uma correção, que é uma derivação ventrículo-peritoneal, que se chama, coloca lá na cabeça da criança e faz essa drenagem do líquido, então a gente consegue uma correção da hidrocefalia, né? E aí essa criança vai cursar com algumas alterações, deficiências motoras, sensitivas, do intestino e da bexiga também, um mau funcionamento, mas com acompanhamento multiprofissional, essa criança vai ter uma vida com muita qualidade, a gente consegue trabalhar junto com a família e com os usuários, né, as potencialidades que essas crianças podem desenvolver, a estudar, a frequentar, né, atividades físicas, chegar na vida adulta e ter sua profissão, né, então por isso que é tão importante o acompanhamento precoce, né, um acompanhamento multiprofissional, para a gente desenvolver aí as potencialidades junto com a família para essa criança alcançar o seu espaço e circular aí em todos os espaços que ela, né, do contexto de vida dela. Verdade, até porque antigamente essas crianças eram cuidadas numa bolha, né? Não saíam de casa, ficavam lá trancadas o tempo inteiro. E hoje a gente vê que as crianças já estão saindo, já conseguem, né? A gente consegue socializar. E aí eu te pergunto, existe hoje a Neurinho, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, que dá esse apoio às crianças e como é que, se alguma mãe está nos assistindo agora, tem algum filho que tem a espinha bifásica ou a hidrocefalia, como é que ela faz para procurar ajuda com vocês? Bom, a Neurinho, ela é uma associação de pais de crianças com espinha bífida, hidrocefalia, né, e paralisia cerebral. Elas têm um papel importantíssimo nesse apoio às famílias de crianças que têm espinha bífida, né, de proporcionar espaços de conversa, de trocas de experiência, de trazer a importância desse cuidado, né, da qualidade de vida, como a gente disse, é um espectro bem amplo de alterações que essa criança vai precisar de cuidado. Então, esse suporte que a Neurinho oferece para as famílias é primordial. A Neurinho, ela é nossa parceira aqui do Instituto e a gente oferece esse apoio institucional exatamente nesse sentido, para fortalecer as famílias nesse cuidado, né? E a Neurinho, ela está aberta aí, né, para receber novos associados que tenham também filhos com essa condição de saúde. A gente aqui no ANITA, né, no Instituto Santos Dumont, a gente tem um centro especializado em reabilitação com uma clínica que é voltada para o atendimento de crianças com lesão medular, e a grande maioria delas tem espinha bífida. Então, a gente acompanha essas crianças aqui numa equipe multiprofissional para, de fato, trazer isso, né, trazer essa potencialidade que essas crianças têm para alcançar o seu espaço, removendo aí as barreiras que elas encontram muitas aí, né, atitudinais e arquitetônicas, mas a gente, junto com as famílias e com a equipe, com os usuários, a gente conseguir que eles alcancem, né, esses espaços. E a Associação Neurinho tem um papel muito importante, né, para essa remoção dessas barreiras. Ah, com certeza. Camila, eu quero te agradecer bastante. Infelizmente, nosso tempo já esgotou. Mas, olha, muito obrigada, sucesso e parabéns por esse dia, né? Que a gente possa, no dia 25 de outubro, celebrar, né? E lembrar que existem crianças que têm espinha bífida, hidrocefalia e precisam, sim, da ajuda e de todo o cuidado. Muito obrigada, Camila.
Eu te queria agradecer muito por esse espaço, a TV Ponta Negra, agradecer a Neurinho e também queria agradecer, Priscila, ao Gildson Josuá e o Reginaldo Bezerra pelo dia que eles proporcionaram lá na Lagoa do Urubu, as crianças e adolescentes com espinha bífida e as trilhas solidárias que proporcionaram essa remoção de barreiras que a gente estava falando aí, né? Eles tiveram acesso ao lazer proporcionado por essas pessoas e é isso que a gente precisa, né? Que cada vez mais a gente se una para oferecer, né, e remover essas barreiras e eles estarem mais próximos do que é importante para eles, né, na vida cotidiana de lazer, de escola, profissional, e a gente está aí junto nessa causa. Obrigada, Camila.